Você corta um monte de coisa, Já porque eu já tô cortei. falando um monte de coisa, né? Então a gente tinha esse espaço público, né? Onde a gente desenvolvia oficinas, tinha alguns momentos de escoamento dos nossos trabalhos ali mesmo, nesse espaço, um pouco como vocês faziam na 209, no gasômetro, né? Então, o SIC tinha um espaço voltado para dança e para oficinas de dança e teatro, enfim, que agora não tem mais, já desde 2009, e nunca mais voltou. E aí o fato de ter esse espaço e estar em relação com essas pessoas já era muito interessante e desafiante ao mesmo tempo, né? E a Zilá Muniz, que é uma figura emblemática, assim, na história da dança aqui em Floripa, especialmente a mais recente e tal, mas desde sempre desde, sei lá, pelo menos anos 80, ela é uma figura bem emblemática. É ela que trouxe o contato, veio dos Estados Unidos nos anos 2000 e apresentou um pouco mais o contato para mim, né? Mas dentro de um contexto das aulas de dança contemporânea que ela dava e das práticas que eu acompanhava dela. Então eu não cheguei a perceber, né, que tinha a força que acabou tendo depois, né, em outro momento da minha vida. Eu vinha já investigando e me interessando muito mais por uma dança autoral, né, e por uma dança ligada à improvisação, que investigasse, que questionasse as possibilidades do corpo, trabalhando mais ou menos dentro de um repertório ligado muito intuitivamente, muitas vezes, e muitas vezes também inspirada no que a Zilá e a Diana Gilardeng traziam, como trabalhos que elas já vinham desenvolvendo e pesquisando, né? E então, por sorte, por uma série de questões, né, também históricas, uma aluna minha daqui, uma ex-aluna minha desse espaço, estava no Rio, tinha se mudado para lá e me avisou do Contato em Rio, que era um festival, que foi um festival muito importante, né? Acho que na segunda geração do Contato Improvisação no Brasil. Foi super importante, acho que foi o primeiro festival, assim, né, de contato no Brasil que teve a repercussão que teve, né, com o volume de... Porque antes em Brasília tinha acontecido também, né, mas enfim. E por sorte eu fui, né, e aí quando eu fui eu me deparei com uma dança de contato como forma mesmo, né, com um pensamento, com uma estrutura, com um percurso, né. E eu falei, nossa, tá próximo do que eu estava tentando intuitivamente fazer, atende a certas problemáticas que eu venho encontrando enquanto alguém que quer viver de dança e que não está interessado em competir com seus pares, né? Então, como fazer, né? E aí atendia de alguma maneira essa problemática, ainda que ao longo desses quase 10 anos que eu, né, foi em 2009 esse festival, a gente está em 2018, muitas coisas, né, a gente se depara e percebe que existem contradições nesse discurso de que podemos fazer junto e tudo mais, né, e que muitas vezes há uma apropriação superficial disso que deveria ser tomado, no meu ponto de vista, como um mote, né, de ação. Como é que a gente pode fazer junto sem estar competindo, criar condições de trabalho para todos, que o trabalho e a vida e a arte estejam entrelaçados, ainda que num contexto sociopolítico, histórico, que detona essas coisas, que impede a gente de fazer isso, entende? Então eu fiquei muito impactada quando eu tive esse primeiro contato, né, com o Contato de Improvisação, e aí, porque existe essa dimensão muito interessante de diálogo e de rede, de uma ideia de funcionamento muito aí, né, rizomático. O Fernando Neder, que é organizador do festival, que aliás infelizmente não existe mais, que eu acho que é um festival que, inclusive por causa dessa superficialidade no trato, o Fernando cansou de fazer, né? Existe esse discurso, assim, não tenho certeza muito quais foram os problemas, mas basicamente a superficialidade no trato com relação a fazer coletivamente, criar uma economia que sustente realmente uma coisa, né?
Então, esses problemas ainda estão por ser sempre revistos, né? E aí o Fernando me falou, né? Por causa desse, eu acho que esse pensamento mesmo de rede, assim. Falou, Ana, você não tá sabendo? Lá em Porto Alegre, esse ano vai ter o Swing Contato e tal. E aí eu falei, nossa, que grande oportunidade. Aí eu participei de quase todos, né? Acho que eu só não fui no penúltimo. Mas ainda assim, nesse penúltimo, o professor, que era o Cláudio Rodrigues, ele veio para cá, né? Então ele desenvolveu um trabalho que tinha uma similaridade, estava questionando a cidade, né? E o teatro, em né? espaços não convencionais. Exato. E aí, o que eu senti com o Swing Contato, primeiro, essa possibilidade. Acho que parece que eu vou repetir, tem certas coisas que não são diferentes do que eu falei há quase 10 anos atrás sobre o Swing Contato, entende? Que é poder ter o acesso, né, a uma dança que tem todo um pensamento, um percurso, que pode ser, obviamente, como qualquer outro conhecimento, apropriado por qualquer outra forma, mas é super importante poder perceber ela no seu acontecer, para poder também diferenciar. E ao diferenciar, criar riqueza, né? Então, assim, o Swing Contato deu essa possibilidade pra gente, né? De ver tanto também os braços que ela pode ir desenvolvendo, como você acha que apresentou super bem, né? Tem todo um braço mais relacionado a educação somática, um outro que está mais ligado com performance, a questão da cidade, as questões que estão, né, que permeiam a construção do corpo por aí. Tem uma outra que está ligada com a educação somática, que permeia a construção do corpo por um outro viés. E as bases mesmo da técnica, né? Então, poder olhar todos essas matrizes, ou, né, e ver em carne e osso, né, pessoas que estão desenvolvendo isso há algum tempo, ter tempo para isso, né? Ali no Swing Contato eu conheci a Iris, né? Então, assim, a Iris é minha parceira de trabalho até hoje, uma amiga, se tornou uma amiga, né? Assim, a gente desenvolve o Transformando pela Prática juntas. Mas eu sinto que essa possibilidade do Swing Contato foi super importante para mim, por causa desses traços todos que eu venho apresentando. Não consigo falar de uma maneira linear, assim, é muito louco, né? Mas... Foi nessa época que surgiu Entrando em Contato daí, exato. Né? Nesse ano do Swing Contato, era isso que eu queria falar também. Que nesse ano do Swing Contato, a gente produziu 8 oficinas aqui. Então, dessas 12 oficinas do Swing Contato, 8 professores puderam vir. Nem todos podiam, né, na época. Mas aqueles que puderam, e aí também tem um papel importante teu como produtora, de também irradiar essa lógica da rede, irradiar essa lógica da não competitividade, né, para uma lógica de vamos fazer dançar mais, né, é um outro registro. Porque você poderia, por exemplo, dizer, não, eu não vou nem falar nada, porque daí concentra no Swing Contato a prática. Lá em Porto Alegre, a prática valoriza, entre aspas, a prática lá. Porque relativamente Florianópolis e Porto Alegre não estão distantes. Mas se a gente entra numa lógica onde todos queremos criar acesso à prática, é um outro registro de funcionamento, que aí você me apresenta também. Entende? Dizendo, Ana, fulanos, e essas pessoas que vêm, pode ser que elas possam dar aula, não quer se comunicar, e você já me facilitar toda uma rede de acesso, que até hoje você segue sendo uma curadora para mim, né? A gente segue tendo até me emociona, né? Porque é muito massa isso, né? Que a gente possa realmente contar e sair desse registro da competição, que não é fácil. Rapidamente a gente pode dizer, né, sentir, se fragilizar, se questionar sobre várias coisas e se afastar entre nós. Então, assim, o grande desafio é a gente afirmar e o trabalho é a gente afirmar aquilo que a gente
foi se propondo a fazer. E ao mesmo tempo que a gente lida com um medo que fica operando, né, a gente poder sair desse registro do medo e confiar, já que o verbo principal, eu acho, que do contato é a confiança, né? E é louco, porque muitas vezes do lado da confiança está o medo, né? E muitas vezes o verbo também é medo, que tem a ver com isso que eu estava conversando sobre pessoas que não se sentem bem nas jams, né? Esses corpos que não são os corpos dos normativos de um contateiro estereotipado e tal. Então esse é um outro trabalho que a gente tem para fazer, né? Qual é o corpo estereotipado do contateiro, que é o bailarino que pode ser aceito, e qual é o bailarino que não? E como isso entra em contradição com a própria matriz filosófica